O tempo de cada coisa. Mensagem número 10. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. O tempo é o espaço de um trabalho determinado pela vontade e organizado pela vida diante da necessidade. Na natureza de um trabalho, no tempo, o ciclo se sucede em etapas, qual lavoura sagrada em que a cada instante o ser é convidado a uma etapa determinada. Semeadura, crescimento, floração e frutificação são etapas sequenciais que apresentam necessidades e cuidados específicos. Aquele que não trabalha o solo não conhecerá a beleza do broto que verte da semente em germinação. O broto que não se agasalha na paciência não conhecerá a formação do tronco e a extensão de si mesmo pelos galhos e folhas que apresentarão um fruto a seu tempo. O tronco robusto que não se encha de determinação na alimentação nutriente do solo que produz a seiva, não se enfeitará do verde que produz a vida. A folha que não se abre para vestir-se de luz do astro-rei não experimentará o sabor da vitalidade que em si se fará alimento de vida. A flor que não aceite morrer não cederá espaço ao fruto tenro que traz em si a semente, perpetuando o ciclo de vida. Tudo se encadeia com perfeição na natureza. Cada etapa do processo de germinação, crescimento e produção da semente segue a ordem desencadeada pela vida e apresenta cuidados específicos. Que dizer da semente que deixar de germinar porque queria ser flor? Que pensar do tronco que se nega a alimentar-se do solo por dizer-se sem o verde que se alimenta do sol? Que dizer do fruto que se nega a despontar por necessitar fenecer para disseminar a vida? Cada etapa e cada momento tem seu brilho e seu papel. Assim também acontece com o homem, que é a natureza. Semente divina deve germinar e produzir seguindo a determinação do alto, guiado pela vitalidade do astro-rei Jesus que lhe serve de guia e modelo. Quando abriga a inconformação, a rebeldia ou o desvalor, negando a riqueza do momento e da experiência, mata em si o processo vida e encontra no íntimo desolação e fenecimento. Apaga-se a luz dos olhos, o brilho dos sonhos, o perfume da esperança e o verde do otimismo. Desfaz-se a função da confiança, dando lugar à ansiedade e ao medo nas exigências dos saltos evolutivos ou no atraso do crescimento pelo desvalor das experiências presentes. Aprender a amar um instante precioso que passa célere e contínuo, aproveitando e honrando-o, é tarefa essencial para a cura interior. Assim como na natureza exterior, a natureza interior apresenta ciclos e estágios e desabrocha lentamente. Não é justo cobrar do broto que se comporte como fruto, assim como não é justo permitir ao fruto que se comporte como broto. A cada fase, uma necessidade e potencialidades específicas. Independentemente da fase em que a crisálida divina esteja no processo evolutivo, ela sempre experimentará as 4 estações. Escassez e abundância, introspecção e florescência se alternam com naturalidade. A alma sente a desabrochar em crescimento, vivenciará as vicissitudes do inverno da provação e do outono das lutas, colhendo na primavera da esperança e no verão da alegria o fruto de seus esforços de continuidade e permanência. E pouco a pouco concluirá que todas as fases e todas as estações são divinas. Em todo ciclo e em toda estação, permanece o amor como o sol das almas a nutrir a vida que vibra em cada ser. A despeito das pragas, das ervas daninhas e dos parasitas, a vida permanece estuante e bela, seguindo as etapas naturais, e mesmo quando está aparentemente neutralizada em uma estação,
desperta, vigorosa e ressurge com determinação na estação seguinte, atestando a continuidade do ciclo do amadurecimento. Autorrespeito e paciência, entendimento e confiança são elementos essenciais de cura da alma, que abrem mão da ansiedade para acolher na beleza e perfeição da vida. Há tempo para tudo debaixo do céu. Essa mensagem belíssima e tocante de Dias da Cruz nos fala do tempo. Interessante que Dias da Cruz começa definindo para nós o tempo, dizendo que tempo é o espaço de um trabalho determinado pela vontade e organizado pela vida diante da necessidade. Então, o tempo é o tempo que a nossa vontade determina para a realização de alguma coisa e, muitas vezes, para além da nossa vontade, a necessidade vai também ter a sua contribuição. Independente do tempo que nós estamos vivendo, todo o tempo é caracterizado pelas 4 estações, como ele coloca, que são a semeadura, o crescimento, floração e frutificação e a morte que vem depois, não é? Nos ciclos da vida, na renovação das etapas. Então ele vai falar da necessidade de nós investirmos em cada etapa. Ele faz uma analogia entre os ciclos da natureza e diz que nós, homens, seres humanos, somos também natureza e temos também nos nossos processos internos ciclos, estações, etapas. E cada etapa tem a sua função, tem o seu papel, tem a sua característica, não é? E que muitas vezes o que gera problema, o que gera ansiedade nas nossas existências é exatamente o desrespeito, o não reconhecimento dessas etapas e o desrespeito ou a desvalorização que nós damos a determinada etapa nesse ciclo chamado tempo. Então ele apresenta primeiro o que acontece com a natureza, fala da necessidade do trabalho de base, que é o trabalho de solo, né? Para que o broto não vai conhecer a germinação se o solo não for trabalhado. Depois ele fala da paciência, né? A necessidade de esse broto, se ele não tiver paciência, ele não conhecerá a formação do tronco. Então, o trabalho de base, o trabalho de paciência, o trabalho da determinação, o tronco robusto que não se encha de determinação na alimentação nutriente do solo que produz a seiva, não vai se enfeitar do verde. Então a gente trabalha o solo, a gente espera o tempo certo, a gente usa da determinação na construção daquilo que vai ser o edifício, né, da nossa realização. Nós vamos então usar do tempo, nós vamos usar da experiência, das construções, até que chega a hora em que será necessário o processo da morte do fruto que vai deixar a semente, permitindo a perpetuação do ciclo da vida. E aí ele vai perguntar: que dizer da semente que deixar de germinar porque queria ser flor? E muitas vezes é isso, nós somos sementes ansiosos por sermos flores. Eu passei recentemente por uma experiência muito interessante da perda de um ente querido. Quando eu perdi esse ente querido, percebi que um mundo de emoções surgiu, como, imaginem, uma represa que quebra, e aquele mundo de água, aquele volume de água, que na verdade na nossa experiência foi um volume de emoções, mas águas cristalinas com águas barrentas, emoções mais puras, mais cristalinas, com emoções mistas, emoções de raiva, de ressentimento, de frustração, de dor, de amor, de admiração, de respeito, tudo junto dentro daquela corrente. E é muito interessante porque nesse processo eu me dei conta de quanto tudo o que eu sabia cognitivamente sobre o processo da morte, sobre o significado da existência, sobre o papel das relações, se tornou absolutamente
ineficiente, impotente para conter ou gerenciar essa experiência emocional que eu estava vivendo. E senti uma tendência a entrar no processo da culpa, porque quando nós nos culpamos pelo momento que vivemos, de broto, de semente, do que quer que seja, e queremos estar em um outro lugar, em uma outra estação, o que acontece? Nós paramos na culpa e estancamos os sentimentos. E consciente da importância de viver este momento, né, de semente, de germinação, sem querer pular etapas, a gente então se rendeu, se entregou à vivência da dor e do sentimento, permitindo que eles fluíssem naturalmente. E para nossa surpresa, alguns dias depois desse processo bastante doloroso e difícil, é como se a gente visse na terra seca da nossa própria alma alguns brotinhos verdes, algumas folhinhas nascendo novas daquele chão, trazendo, e a gente se emociona um pouco, trazendo para nós a esperança de um novo tempo. Aquilo que a princípio parecia ser a destruição e a falta de controle e a vontade de estar em um outro lugar, honrando aquele momento, honrando aquela etapa, valorizando aquela estação, nós permitimos o fluxo da vida e permitimos experimentar leveza e esperança ao passarmos para a próxima etapa. Então a gente passou um pouquinho de tempo, mas eu quis falar dessa experiência pessoal de etapas, de honrar cada etapa do nosso ciclo evolutivo, entendendo que é assim a vida. Momentos de escassez e abundância, alternando com introspecção e florescência, mas em todas as estações e em todos os momentos tenhamos certeza de que o sol de Deus, não é? O amor, o sol das almas estará sempre presente a nutrir as nossas vidas, a nos dar força e a nos conectar com aquilo que há de mais bonito e de mais belo, que é o divino em nós e fora de nós. Então, sigamos com coragem, honrando cada estação das nossas existências.